Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, analistas e futuros analistas de perfil comportamental. Novamente, é uma satisfação tê-los aqui comigo. Meu nome é Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para ajudar aí vocês, não ajudar, mas para auxiliar vocês aí a fazer uma devolutiva definitiva, uma devolutiva extraordinária, uma devolutiva que realmente entregue resultados para os seus clientes. Eu espero conseguir atingir esse meu objetivo. E lógico, para que eu saiba que estou atingindo esse objetivo, eu quero o seu feedback, ok? Antes de nós começarmos aqui com o módulo 2, deixa eu dar alguns recados. Primeiro, se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se eu não conseguir esclarecer algo para vocês, deixe aí nos comentários que eu vou tentar ou escrever ou mesmo fazer um vídeo explicando detalhadamente. Beleza? Combinado? Segundo, na aula passada eu falei sobre o índice de intensidade. O índice de intensidade é aqueles valores que vêm antes do gráfico DISC, dos gráficos DISC, que fala sobre a positividade, a estima, a flexibilidade. É muito importante você entender isso, porque dependendo daqueles valores, aqueles valores eles te mostram muito do que como o seu cliente pode estar passando, como ele pode estar se sentindo e talvez as atitudes dele estejam muito relacionadas a esses fatores, ok? E logo mais, atenção para esse recado, logo mais esses vídeos irão sair do ar. Se você ainda não for lá, vai lá, volte, assiste os outros vídeos, porque senão vai sair do ar e só lá no Hotmart. Aí, logicamente, tem um custo para você, tá bom? Nós não queremos que você pague um custo, mas é preciso você ter atenção aí e assistir esses vídeos rapidamente. Eu espero que ele esteja lá enquanto você está aqui assistindo. Beleza? Então, vamos aí para o nosso módulo 2. Módulo 2. Como interpretar os dados da teoria DISC. Esse módulo 2, eu dividi ele em duas partes. A primeira, nós vamos falar sobre os fatores predominantes e a intensidade de perfil. E a segunda parte, nós vamos falar sobre a combinação de fatores e amplitude. Eu dividi porque o vídeo ficou muito extenso. Então, para que você entenda perfeitamente, vamos fazer por partes, eu achei bem melhor assim, tá ok? Eu vou colocar aqui somente os slides para ficar mais fácil para você entender. Então, vamos lá. Atenção. Opa, aqui. Parte 1. Vamos lá. Então, o nosso gráfico diz que ele traz algumas informações, tanto no natural como no adaptado, ele vai trazer algumas informações para a gente referente a valores. E eu quero deixar claro aqui que esses valores, tudo tem um significado, tudo tem um porquê, não está ali simplesmente por estar, né? E é bom você entender isso. Logicamente que se você olhou lá seu relatório, vai estar tudo explicado, tudo detalhado. Mas para entregar uma devolutiva extraordinária, uma devolutiva que agregue valor realmente para o seu cliente, nada melhor do que entender e saber o porquê das coisas. É isso que eu quero te trazer aqui. É por isso que eu quero te entregar isso aqui. Primeira parte, lá no gráfico, ele está dividido. Se você for ver lá na parte de baixo do gráfico, lá vai estar lá D de dominante, I de influente, S de estabilidade e C de conformidade, ok? Depois, ele vai ter umas escalas. Essas escalas não fica muito claro lá no gráfico, mas pelos valores você vai conseguir definir qual é a zona que seu cliente está e quais as características daquela zona. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos três zonas, que é a zona de flexibilidade, intensidade e zona de rigidez. Tanto para o lado alto do gráfico como para o lado baixo do gráfico, ok? E depois, na zona de flexibilidade, a zona de flexibilidade ela vai de 51 a 69, ou 69. Ela é definida como alta e tem as características. Quais são essas características que estão nesses quadradinhos maior? Por exemplo, para o dominante,
competitivo, autoconfiante, decidido, independente. Na sequência, nós temos a zona de intensidade, que ela vai de 70 a 87. Essa zona de intensidade, ela é muito alta. Então, qual é a característica, por exemplo, para o influente? É uma pessoa que tem a tendência de ser extrovertido, idealista e flexível e inspirador. E na sequência, nós temos a zona de rigidez, que é extremamente alta. Ela vai de 88 a 100. Eu estou olhando aqui nas minhas anotações. 88 a 100. Para o estável, qual que é a zona de rigidez dele? É uma pessoa devagar, indiferente, passivo, sarcástico. Ok? Isto no lado superior do gráfico, do lado alto do gráfico, né? Que ele vai do 51 ou a 100. Na sequência, nós temos a zona de baixo do gráfico. Então, nós temos também a dominância, influência, estabilidade, conformidade. Aí, no lado de baixo do gráfico, nós temos a zona de flexibilidade, que para o conforme vai de 50 a 32. É uma zona baixa. Então, o conforme seria alguém flexível, desinibido, casual e impulsivo. Já a segunda zona, que é a de intensidade, ela vai de 31 a 15. É muito baixo. Então, para um estável, seria alguém nervoso, rápido, impaciente e tenso. Ok? Depois nós temos a zona de rigidez, que para o influente seria a zona extremamente baixa, tá lá, EB, né? Extremamente baixa, é o retraído, introvertido, cético e antissocial. Se você for ver bem, são características opostas do lado alto do gráfico, ok? Então vamos lá, dando sequência aqui, vamos dar sequência. Novamente, se você não entendeu, deixa no comentário o que você está achando, onde que eu preciso melhorar, o que você acha que tá bom? É muito importante isso para mim e para os nossos colegas que estão aqui também, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, o nosso gráfico natural. O que é importante você saber aqui? Primeiro, o fator predominante. O fator predominante é o que está no lado alto, que no nosso caso aqui é o DS, o fator predominante natural dele é o DS. O que é o D? Dominante. Está lá 80. Se você olhar lá, ó, vermelhinho, 80. E o S, o que é o S? O estável. É o verdinho, que é o 52. Esses estão do lado alto do gráfico. Se você for ver, olha, eu deixei anotado ali, ó, de 51 a 100, nós temos o extremamente alto, muito alto e o alto. O lado baixo do gráfico, nós temos o influente, que é o amarelinho ali, né? Que ficou em 30, e o conforme, que ficou em 38, que é o baixo, muito baixo e extremamente baixo. E aí eu deixei anotado aqui para vocês os valores. Ó, o extremamente alto é o EA, vai de 88 a 100, é uma zona de rigidez, ou seja, é aquela pessoa mais firme, mais rígida, que é difícil de mudar, né? O outro é um muito alto, o MA, que vai de 70 a 87, é uma zona de intensidade dele. É uma pessoa mais amena, tá? Tá ali no meio termo, né? E depois nós temos a zona de flexibilidade, que é a alta, é o A, que vai de 51 a 69. Isso lado de cima do gráfico, que é o alto. Já ao lado de baixo, nós temos ali o B, que vai de 50 a 32, é a zona de flexibilidade. Depois, nós temos o muito baixo, ou MB, que vai de 31 a 15, é uma zona de intensidade. E depois, nós temos a zona de rigidez, que é extremamente baixa, que é a EB, que vai de 14 a 1. Legal? Então, beleza até aí? Entendido?
Eu espero que esteja bem entendido. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos agora o gráfico natural e o adaptado. O perfil natural dele é o DS, é um dominante estável. Já ele se adaptou, no nosso caso aqui, para um perfil SC, estável e conforme. Então, na segunda parte, nós vamos entender isso daí, né? O porquê disso tudo. Mas aqui eu quero entregar para vocês as características, por enquanto, deste nosso dominante estável. Então, o nosso cliente aí, o nosso cliente hipotético, né? Porque isso aqui é uma imagem, tá? Não é tirado de ninguém, é uma imagem hipotética. Então, o nosso cliente é um dominante 80, então ele está numa zona de intensidade, uma zona intensa, muito alta, decrescente, e você vai entender esse decrescente. Esse decrescente tem a ver com o dominante 80 dele para o dominante 30. Então, se você for ver, decresce para o adaptado, né? O dominante natural dele é 80, o adaptado dele é 30, então é a zona decrescente, é uns valores decrescente. As características aí, se você for lá, voltar, né? Se nós voltarmos aqui, ó, lá na nossa tabela, as características, né, do nosso dominante, então, elas vão estar aqui, ó, no nosso lado alto, né? Ó, audacioso, autoritário, generalista e enérgico, né? Vamos voltar lá para o gráfico de novo para você ver. Ok? Mais um. Aqui, ó. Então, ele tem a tendência de ser alguém audacioso, autoritário, generalista e enérgico. Já este é o fator, o quê? Que nós chamamos de primário. O fator secundário dele, que é o estável, ele é alto, crescente. Por que crescente, Luiz? Porque olha só, o verdinho, 52, o estável, olha lá no S, né? 52. Para o natural dele, do natural para o adaptado, ele foi no adaptado para 77. O estável dele está 77, então está crescendo. Ele está numa zona de flexibilidade, no natural. Eu estou falando do natural, está numa zona de flexibilidade. As características dessa zona lá, se você for olhar lá na tabela que eu mostrei logo no começo, está como alguém resolvido, paciente, calmo e sensato. Então, pessoal, o que eu quero te mostrar aqui, o que eu quero te trazer aqui, né? Voltando aqui para mim, o que eu quero te trazer aqui, que é muito importante você entender todos esses valores, todas essas letras que estão nesse gráfico. Por quê? Não é só ler o relatório, é entender. E aí você entendendo, você se aproxima muito mais do seu cliente, você vai entregar muito mais para ele, vai estar com mais autoridade, vai falar com mais firmeza, com mais clareza para ele, ok? Então, para dar continuidade, agora nós vamos dar continuidade na parte 2, nós vamos falar um pouquinho mais desse gráfico, só que agora nós vamos para onde? Nós vamos falar da segunda parte, que é, deixa eu voltar aqui, só para voltando com vocês, que é esta daqui, ó. Que nós vamos falar agora é esta segunda parte, que nós vamos tratar, que nós vamos colocar aqui, ó, a combinação dos fatores e a amplitude. Nós vamos falar, então, da combinação de valores e amplitude. E aí, nós vamos aí quase que fechar a teoria DISC. Não vamos fechar completamente, né? Isso tudo é um quebra-cabeça. Você tem que entender que é um quebra-cabeça. E montando esse quebra-cabeça, você vai entender perfeitamente seu cliente e, melhor, o seu cliente vai entender o porquê de algumas atitudes dele. Ok? Nos vemos aí na parte 2. Até mais!